Olá, estamos iniciando mais um programa na TV Judaica e hoje eu tenho aqui comigo no nosso programa Raízes Judaicas a nossa queridíssima doutora Regina Peckelman Marcos, que vai abrilhantar essa noite aqui com vocês, trazendo muita história bacana, contando a sua trajetória, a sua pesquisa e as suas raízes judaicas. Querida, muito bem-vinda. Quero agradecer muito, Rabina, pelo convite. Te admiro há muito tempo, a gente tem estado juntas em muitas oportunidades e diferentes atividades, né? Aqui, Israel, no judaísmo, principalmente no Nordeste, onde eu sou uma frequentadora e uma fã de várias de suas atividades. E eu acho que estar hoje aqui, poder contar a minha vida, ou conversar sobre, acho que é o melhor a falar, sobre judaísmo, sobre mulher e sobre ciência, vai ser muito bom e vai permitir que eu tenha um registro da minha vida ímpar, que não tem outro lugar melhor para fazer. Sem muito dúvida. Obrigada. É uma honra toda minha, eu tinha que trazer você é uma grande, tenho muito orgulho de te conhecer, é grandioso demais ter você como amiga, parceira, irmã, muito querida. E eu queria, Regina, que você contasse pra gente quem é a brasileira judia doutora Regina. Bom, eu sou, nasci aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Então, na realidade, eu sou paulistana, vivo aqui a minha vida toda, estou com quase 77 anos, então, na realidade, e sou judia desde o início. Quer dizer, eu tenho uma vivência judaica importante, eu tenho uma vivência de brasilidade importante. O meu pai veio da Europa na década de 20, participou da Revolução de 32 no estado de São Paulo, tinha até lugar para estar entre os revolucionários, participou do Largo São Francisco de formas muito interessantes. A minha mãe é carioca, viveu no Meier, foi enfermeira, viveu uma vivência inteira de brasilidade, e ao mesmo tempo a nossa casa era uma casa judia. E judia de uma forma integrativa, ela não era de uma forma separada. Então, por exemplo, uma coisa que eu lembro muito na nossa casa é que em Pessach, quem servia a mesa sentava à mesa. Não existia, isso era coisa da mamãe, não existia quem ficasse de pé na mesa de Pessach. Então, existia lá, é óbvio que quem sabia servir a mesa servia melhor, mas também sentava à mesa junto conosco em Pessach. Antes disso, o Pessach era feito na casa de uma tia, com uma família enorme, e de lá eu trago uma recordação importante, que eram as perguntas. E sempre me diziam, perguntar é o mais importante. Agora, escute a resposta e se você tiver alguma coisa para falar, eles abriam, os tios mais velhos e o pai, abriam um espaço para a gente responder depois deles darem as respostas tradicionais de Pessach. Então, perguntar e responder fez parte da minha vida desde a época do Beit Chinuch. Eu fiz o meu jardim da infância e o início da escola primária no Beit Chinuch. Estudei Torá lá e gostava muito de poder perguntar e responder, e isso, na realidade, forma a base de depois eu ter sido uma cientista. E se me permitir mais uma coisinha nesse contexto, seu tempo. Como eu estou em São Paulo, e naquele São Paulo da década de 50, foi uma coisa fantástica eu poder andar livre, sozinha na rua. Meu pai tinha uma loja na Vieira de Carvalho, que muitos conhecem, esquina com a Aurora, muitos conhecem as Casas Peckelman de Tapete. Eu ficava lá com o papai durante a semana, depois da escola, e saía andando, República, Largo do Aroche, ou ia lá para o outro lado, para 7 de abril, e um dia eu encontro os Cientistas do Amanhã, que era uma lojinha pequena numa galeria da 7 de abril, feita pelo professor Isaías Rau e outros, que estavam querendo, então, difundir ciência entre aqueles que não tinham. Eu, menina, entrei lá, brincava com algumas coisas, descobri que tinha um local onde a gente podia escutar aulas, e eu passei a frequentar aquilo, era perguntar e responder.
Também frequentava, na mesma forma, as perguntas e respostas das peneiras que existiam na Biblioteca Monteiro Lobato, que também era lá perto, eu subia a casa. Então, vocês imaginam, a gente andava livre pela cidade e perguntava e respondia. Isso fez com que perguntar, para mim, fosse mais importante do que responder. E para você ser cientista, você precisa perguntar. E para você ser judia, você precisa perguntar. Então eu juntei o útil ao agradável, passei a perguntar, encontrar respostas, mas sempre saber que emet. Zelócolas não é todo o tempo que a gente tem. A verdade, na realidade, a verdade, na realidade, ela pertence ao tempo e não à autoridade. Assim falou Galileu com toda a razão. A verdade pode mutar com os tempos e nunca deve ser única. Ela não pertence à autoridade. Isso eu aprendi muito cedo estudando a Torá, que a verdade na Torá também a gente vê que acontece em várias etapas. Então, eu acho que isso que eu ia te perguntar. Eu acho que essa é a Regina que teve uma oportunidade ímpar na vida de ser estimulada a perguntar. Tanto na escola, tive alguns problemas quando eu fui para uma escola não judia um pouco mais tarde, que já não era estimulado tanto perguntar, a gente tinha que dar a resposta certa, e eu tinha muito problema com a resposta certa, né? Mas esse problema, como é que eu resolvi? De uma forma muito simples. Tinha um pastor na escola que eu estava, era uma escola protestante, que aconselhou minha mãe a me levar a CIP e frequentar também uma escola judaica. Né? Então eu juntei o útil ao agradável e pude continuar perguntando. Então eu acho que a diferença básica é essa. Um Beit Knesset, uma casa de estudos, faz com que a gente pergunte. Então, a Regina, do ponto de vista inicial, brasileira e judia, era uma perguntadeira. Que maravilhoso, porque essa é a nossa identidade judaica demais, né? Exatamente. De perguntar, de estar sempre questionando. E isso atravessa você na sua vida, como mulher, como pessoa. Isso trouxe para você uma presença constante dentro dos meios? Não, eu nunca tive necessidade de estar presente, eu sou presente, isso faz uma diferença, porque eu nunca tive necessidade de mandar, eu sempre tive necessidade de considerar e de obter respostas e de apresentar as respostas. Eu fui líder, eu não tenho a menor dúvida, eu sou líder. Como liderança, eu presidi sociedades científicas, eu tenho uma atividade na USP que eu posso falar depois, bastante intensa, na comunidade judaica, e eu acho que uma das atividades grandes que eu tive foi ser titular da Secretaria de Progresso e Desenvolvimento ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, a CEPED, isso em 2003. Recente. Então, recente, então, bem recente. Então, na realidade, eu fui galgando por uma vida paralela administrativa política, mas mais ligado realmente às sociedades científicas, e tive uma atividade, agora nem tenho uma atividade ainda na área de investigação científica. Claro que usando o laboratório dos meus colaboradores. Isso que é melhor. Muito gostoso. Exatamente. E essa sua trajetória como mulher, né, dentro desse meio mais masculino, você sentiu uma diferença ou não? Não houve essa, pelo fato da sua postura de líder? Na realidade, no Brasil, nós temos uma quantidade muito grande de mulheres atuando em ciência, mas mais recentemente é que vem aumentando o número de lideranças, tá certo? Tem mais ou menos uma porcentagem que você acha que... A porcentagem varia segundo... Eu não gostaria de falar em porcentagens, porque tem alguns lugares que chega a ser 80%, alguns lugares que chega a ser 20%. Entendi, depende muito. Mas isso depende das circunstâncias e das épocas. O que eu acho que é muito importante é que, mais recentemente, é que se adquiriu a ideia de que há necessidade. Mas no Brasil nós temos mulheres
lá do século XIX, do século XVIII, que eram muito importantes nas áreas de ciência, na área de agronomia, na área de medicina, na área de matemática, e que essas mulheres, que depois, se você quiser, Claro, posso pode, passar os nomes, passar. agora eu não vou falar de improviso, a gente corta isso, Não mas se preocupe. é muito interessante, porque o Brasil, as mulheres tiveram mais oportunidades do que nos países de língua inglesa. Uau. Porque é muito difícil a mulher ser cortada realmente. Agora, claro, quando nós chegamos nas grandes instituições, mais recentemente que essas lideranças surgem. Agora, uma diferença importante, que é até anedótica, e que eu posso falar, Fica à é que vontade. quando eu entrei na faculdade, eu entrei na Escola Paulista de Medicina, eu fiz o curso de Ciências Biomédicas, a gente tinha uma ação muito junta, médicos e biomédicos era uma ação muito conjunta, mas as meninas tinham que andar de saia e os meninos de calça. Claro que na hora que que elas iam para o internato, e a gente, quando seguia em laboratórios importantes, podia usar uma calça, mas não era a roupa adequada. E de repente isso mudou. E mudou porque... Tempo de quê? Sem nenhuma cerimônia, não teve nada. Simplesmente as mulheres passaram a usar calça. E deixou de ser um problema. Nunca foi alguma coisa notada. Interessante A não mesmo. ser uma vez que nós sentamos juntas e dissemos, olha, ninguém mais está usando saia. E aí se percebeu, né, e a gente mudança. Percebeu a mudança e isso era indumentária, entendeu? Quer dizer, então eu acho que essas coisas aconteciam. Claro que no meio médico você tem mais facilidade de ter as interações, porque é um lugar onde você não vai dizer, não, mulher não, homem sim, homem não, mulher sim, isso vai sendo mais adequado do que em outras profissões, que a coisa foi um pouco mais difícil. Mas mulher profissional. Eu quero falar um pouco disso agora. Vamos Tudo falar, bem? claro, vamos falar sobre a mulher profissional. Eu acho que... E a gente pode acrescentar a mulher profissional como judia no meio acadêmico? Podemos depois. Eu acho Primeiro a gente vai olhar a mulher profissional. A mulher profissional, ela tem que ter duas situações. Ela tem que ter a sua atividade profissional, mas isso não pode acabar com a sua vida pessoal. Nem toda mulher precisa ser mãe, mas toda mulher pode ser mãe. E a vida profissional não pode acabar com a maternidade. Isso é uma coisa que eu falo muito com todo mundo que trabalha comigo, quer seja aluno direto, quer seja indireto, quer seja homem, quer seja mulher. Importantíssimo. Por quê? Porque, na realidade, isso foi por muitos anos trazido como algo que atrapalharia a vida profissional. Aí eu fui um exemplo. E eu era citada mesmo, porque eu tive filhos muito cedo, casei cedo, tive filhos cedo, me doutorei muito cedo, eu estava com um filho na barriga e a outra pequenininha. Fiz o que eu tinha que fazer, atrapalhou? Ah, claro, não dava para viajar tanto, não é? Mas, de repente, eu achei um caminho, uma pergunta científica que eu respondi, que eu passei a ser visível. Então, atrapalha, mas não impede. E não é que atrapalha. Se eu olhar do outro lado, quem não tinha essa vida, piorou. Piorou, exato. Então, ter uma vida, ter um casamento, funciona. É para todas? Não. Como é que funciona sendo judia? Você me pergunta. Quer dizer, eu, na realidade, tive poucos problemas em sendo judia, porque... Dentro do meio acadêmico? No meio acadêmico, algumas vezes, eu posso citar vezes, e a coisa mais risível foi na hora que um colega meu, há muitos anos, ainda estava na Paulista, então isso é década de 80, chega para mim e diz assim, mas você não é judia, né? E eu olhei na cara dele e falei, como é que você concluiu isso? Não, porque apesar de parecer, o teu nome é com 2 N's. Olha só. O meu pé que é uma com 2 N's. Por quê? Porque foi um erro do cartório, porque o do meu pé é com N só. Então ele tirou a conclusão. Ele tirou a conclusão e aí você percebe um antissemitismo que hoje eu percebo claramente, pelo que está acontecendo hoje, mas eu começo a filtrar acontecimentos da época que mostram que isso já é algo que vem acontecendo há muito tempo. Não é novidade. Tá? É sutil, é um N, é um Nzinho, né? É sutil, é muito sutil. E vai
acalorando. E como é que está hoje? Sim. Hoje nós temos realmente duas coisas. Então aí eu estou no meio acadêmico, Isso. existe um antissemitismo criado, e que não é antissemitismo, não é anti-Israel, anti-sionismo, na realidade é uma postura de um grupo que, para aparecer, precisa usar alguma coisa que no subconsciente Que interessante. já Uma está lá. estratégia, É uma né? estratégia. Então, na minha visão, alguns daqueles que na USP se demonstram, eles não têm a menor ideia do que é o problema. Eles só sabem que eles, em falando isso, vão ser escutados. E por que eles vão ser escutados? Porque existe algo por trás. E é uma pena, porque é uma academia, as pessoas... É uma pena. E existe de outro lado, ali também, existem pessoas que se expõem e que falam, que conversam e que acontecem. Certo. E outras que vivem. Então, eu acho que o antissemitismo de base não vai sumir tão cedo, porque ele vem desde o Brasil colonial. Sem dúvida. Ele vem desde os judeus que chegaram em Portugal. E aí você me pergunta, quando os judeus chegaram a Portugal? Eles chegaram a Portugal quando você vai ter o primeiro exílio babilônico, quando você vai ter os romanos. Eles vão para Portugal muito antes do que aconteceram os sefaradim. Sem dúvida. Eles vão para Portugal muito antes. E eles mantêm raízes muito antigas. Ali existia antissemitismo que foi e não foi transplantado. E isso nós conhecemos bem. A academia é a mesma coisa. Entendo. Ela não foge. Agora, ela é diferente do que em países onde a cúpula é antissemita, ela é diferente. Porque, por exemplo, na USP, essa diferença? eu quero falar da diferença, não sentir a diferença, eu quero falar da diferença. No ano de 2025, começo de 2025, eu fui agraciada como sendo... eu recebi um prêmio da universidade, que era um prêmio chamado de Prêmio Inovação. Foram 3 pessoas que receberam aquele ano, e naquele prêmio eles me colocaram como sendo uma pessoa de ciência básica que tinha inovado o pensamento na condução do tempo biológico e de processos de defesa, processos inflamatórios. De defesa, não inflamação, doença. Estava sempre com a saúde. E teve uma cerimônia maravilhosa na reitoria da USP, com discursos aqui, discursos ali, e o pró-reitor de pesquisa e extensão que fez o discurso, ele falou a respeito do Talmud, ele falou a respeito do que é perguntar no Talmud, e falou que quem segue o conceito de perguntas são feitas para serem respondidas ao longo de séculos, e com isso mostrar que a verdade se altera ao longo do tempo, dependendo do conhecimento de cada tempo. E ele estava me homenageando, que ele deu as minhas palavras. Então, de repente, eu olhei aquele senhor falando, hoje ele é uma pessoa muito importante na universidade, não era meu amigo, hoje ele é meu amigo, porque eu fiquei literalmente encantado com ele, e você percebe que, então, ele tinha um conhecimento de Talmud. Aí eu fui saber do conhecimento judaico que ele tinha. Não, ele se interessava pela cultura da pergunta e da resposta e identificou os judeus como sendo uns que iniciaram esse processo. Então nós vemos que é um acadêmico, ele é médico, mas tem ação também na área de humanidades, mas nós percebemos que você tem pessoas que têm esse tom e você tem muitas, não é um só. Tá? Então, na realidade, a universidade como um todo tem os seus relâmpagos. Agora eu quero falar uma coisa que eu acho importante quando eu falo para uma TV judaica, para quando eu falo para algo que vai ser levado para o grande público. Você vai falar isso já já, porque a gente vai agora para o segundo bloco e já já a gente está de volta aqui com vocês. Estamos apresentando
Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Voltamos a apresentar. Estamos de volta para o segundo bloco com a nossa querida doutora Regina, que está nos contando aqui coisas impressionantes, importantíssimas sobre a academia. Continua aqui com a gente, Regina. Então, eu vou continuar falando um pouco sobre academia e antissemitismo, Exato. judaísmo, sionismo. Então, nós vemos assim, no Brasil, você teve alguns episódios bastante sérios contra israelenses, contra judeus, que foram identificados, alguns deles foram até processados. Nós temos uma certa dificuldade no momento, por exemplo, eu por bastante anos, acho que agora são 15 anos, eu organizo, eu sou vice-presidente dos Amigos do Weizmann no Brasil, e eu organizo um programa de férias em Israel, que tem por objetivo levar estudantes do mundo inteiro para passar as férias de julho, né, que são as férias de verão lá em Israel, por 3 semanas a 4 semanas, Projeto fazem bacana. um estágio no Weizmann com professores, com programas programados, depois eles fazem visitas, viagens e voltam. Mantém uma Havurá por anos. Amizades. Então, é uma unidade, é uma irmandade, é uma relação. Quando eu conheci isso através... Isso cria vínculos, né, Regina? Cria vínculos importantíssimos. Quando eu conheci o programa através do Mário Fleck e da Ângela, sua esposa, e eles me convidaram para atuar, era um programa que levava crianças judias, crianças de escola, que na idade que devia ser, e eu sugeri que a gente mobilizasse as reitorias e pró-reitorias do Brasil, das escolas públicas e algumas escolas privadas que eu tinha contato, de tal forma que a gente faria um exame nacional que seria, primeiro foi por correspondência, depois foi pela internet, e aí a gente selecionaria alguns alunos, traria para São Paulo se possível, quando a internet se tornou melhor, não precisava nem trazer para São Paulo. Online, né? Online, e então faria uma entrevista para selecionar. Não tinha, podia ser de qualquer local do Brasil, e nós mandamos gente de Roraima ao Chuí, quer dizer, foi do Oiapoque ao Chuí, que eu brinco. Ainda tem esse projeto? Esse programa ficou suspenso, claro, durante esse período, e vai ser retomado. Se Deus quiser. Mas o que aconteceu foi que, nesse período todo, nós formamos um grupo grande de pessoas que fizeram pós-graduação em Harvard, pós-graduação na Suécia, pós-graduação em vários lugares, mas mantiveram contatos, até alguns foram para o Weizmann, mantiveram contatos com Israel, foram para o Technion, importantes, judeus e não judeus. E a resposta que a gente tinha sempre era: critiquem e avaliem. E aí um aluno uma vez me perguntou, um aluno super bom, por que é critiquem e avaliem? Eu digo, porque se eu só mandar avaliar, vocês acham que é colocar bom, muito bom e bom, muito bom. Se eu mandar criticar, a crítica pode ser positiva ou negativa. Constrói também, e eu vou descobrir quem tem capacidade de ser cientista ou não. E essa brincadeira continuou. Não é uma brincadeira, eu uso a palavra brincadeira, mas é uma situação agradável. Eu queria te aproveitar com isso que você está falando, que tem a ver, porque você, desde que você está contando sobre esse caminhar seu... Mas eu gostaria de terminar. Pode terminar, que tem a ver, que é esse caminho da ciência que você escolheu, de olhar, esse olhar que você teve através da crítica. Da crítica, isso. Exato. Mas nesse contexto, nos últimos anos, houve realmente até em determinadas faculdades que não aceitavam o pessoal do Weizmann. Uau. Então, e isso voltou atrás. Algumas universidades tiveram uma ação muito proativa nesse sentido, várias, então isso volta atrás. Então eu acho que a gente não deve propagandear o mal ou propagandear o bom. A gente deve dizer que nos tempos
quando existe uma possibilidade do antissemitismo aparecer, ele aflora. E isso nós temos que ter consciência total. Eu acho que é um ponto. Agora, falando de ciência um pouco, posso Sem falar? dúvida, claro que pode. Eu até te perguntar, você pode aproveitar isso para explicar para a gente, de forma simples, né? O que faz uma farmacologia? Então, eu fiz o curso de Ciências Biomédicas, que era um curso de formação de cientistas. Na época eu estava muito interessada nisso. Eu tinha um background bom em química, porque eu fiz química industrial. E quando eu entrei na faculdade, o que é a farmacologia? A farmacologia é a ciência que estuda o efeito de substâncias que entram num organismo vivo. Que pode ser qualquer organismo vivo, inclusive, claro, o nosso humano. E a farmacologia é a base para você criar terapêutica, que aí vai ser um tratamento. E o que faz a farmácia? Quem faz farmácia e bioquímica estuda a farmacologia também, mas com um sistema um pouco diferente do médico, mas ele também tem que estudar como produzir o medicamento. Então é uma outra linha. Na realidade, eu trabalhei com algumas coisas, mas eu queria agora entrar naquilo que eu fiz. Eu não vou poder contar tudo, mas acho que um dos pontos que me distinguiu foi que, no começo da minha vida, eu reparei que existiam, quando eu estava estudando envelhecimento, era o meu top da época, eu reparei que os resultados que eu obtinha quando eu trabalhava de dia ou quando eu trabalhava de noite, óbvio, eu tinha crianças pequenas, eu precisava trabalhar em diferentes horários, eram diferentes. Isso me chamou muita atenção, eu saí atrás para ver o porquê, então eu cheguei a uma conclusão que isso estava ligado ao hormônio produzido pela glândula pineal, que aqui abrindo para o judaísmo, tá? Quando a pineal foi descrita por Descartes, ele deu um nome que é Pan-El, e Pan-El está na Torá como um dos únicos órgãos que é único, não tem direita, não tem esquerda, a pineal assim e que se comunica com o saber e com o coração. E, na realidade, a pineal ela é um órgão que está localizado numa tal posição no nosso cérebro que ela não tem barreira. Então, o que ela produz, ela joga para o cérebro e joga para o sangue periférico ao mesmo tempo. Ela faz essa comunicação. Ela fica aqui embaixinho? Ela fica Você aqui sabe embaixinho. que a gente tem, fazendo um parênteses muito importante, na Avdalá, depois da Avdalá, gente molha o dedinho e põe aqui atrás. E tem que pôr exatamente onde ela é. Está escrito Pan-El. Uau! Está escrito Pan-El, exatamente na Avdalá. Exatamente. Então você chegou lá. Então, na realidade, daí eu continuei, e agora a pelatonina eu sei que ela é produzida em todo o organismo, e do meu laboratório saiu o conceito que ela faz parte da defesa primeira. O que é a defesa primeira? Eu faço isso, aqui vai ficar vermelho, vai doer, mas isso não é uma resposta inflamatória. Isso é uma resposta de defesa que depois de 10 dias cura sozinha se não fizer mais nada. E aí eu estudei toda a química disso, a gente está pondo isso no contexto, por isso eu fui convidada para presidir alguns congressos, fazer alguns congressos, enfim. Simples. É preciso estudar a defesa inata. Nós temos uma defesa do nosso corpo que acontece independente do sistema imunológico. Ela é uma defesa direta. E aí vem mais uma coisa que eu estou fascinada e eu tenho que falar. É para falar. É que a gente tem células que muitos de vocês conhecem, que são as células de defesa chamadas de macrófagos. Eu sei que muitos não, mas muitos sim. E essas células, muitas delas, as que estão no pulmão, as que estão no cérebro, as microglias, as que estão no intestino, elas vêm da mãe. Elas têm só o genoma materno. E elas fazem uma defesa muito especial e participam dessa defesa inata. Interessante. Então, com mais 4 pesquisadores no mundo, a gente girou isso, e aí nós estamos trabalhando com isso direto, é muito interessante. Então, na realidade, isso é importante, isso vai... Não sei. O que isso é que nos últimos muitos anos, né? 50 anos, né? Ou 30 anos, na realidade, que eu venho trabalhando com o tema, eu venho encontrando ressonância
em revistas de boa publicação, eu venho encontrando ressonância na comunidade científica. Então, eu consegui levar o trabalho para a Índia, temos trabalhos de colaboração para Israel, para o Japão, fui para os Estados Unidos, muito claro, interessante. para a França, eu trabalhei um pouco na França, para a Alemanha. Então, o grupo que trabalha com esse assunto no mundo é um grupo meio fora da caixinha, mas que agora está se tornando cada dia mais importante. E é muito importante isso que você está falando, porque é um diálogo entre a ciência e os valores judaicos aqui, nessa atuação da sua pesquisa, porque a gente acabou de falar do Peniel. Então, essa interação entre a ciência e a cultura judaica e certas coisas místicas dentro do judaísmo só se somam. Só se somam. A ciência tem, eu acho que emet, para mim, é a palavra que define judaísmo e ciência. Porque nenhum emet, nenhuma verdade no judaísmo é única. Isso a gente pode, dentro da própria Torá, encontrar duas versões do mesmo tema. E na ciência é a mesma coisa. E na ciência, por exemplo, quando eu falo desses macrófagos, a primeira descrição deles está lá atrás. E quando eu falo da melatonina... Famosa quando ela é que a hoje. melatonina começa a acontecer? Há 2,5 bilhões de anos. Uau. Existem organismos vivos que se pega hoje e se vê que tem essa molécula. Então tem muito a estudar, e essas coisas muito antigas no tempo, elas definem migrações, definem comportamentos, definem doença e saúde e definem estilos de vida. Olhando Israel, com alguns trabalhos que são provados e outros que são hipóteses, nós temos Israel com muitos microambientes, com muitos animais que vivem em microambientes fechados, que de repente são invadidos por águas, e ali todo o controle de melatonina parece que é muito especial. Tem importantes pesquisadores de melatonina Pode dizer em Israel. que está no ar? Não, ela não está no ar, ela está dentro. Tem muitos pesquisadores de melatonina em Israel que mostram que, dependendo da região de onde esses animais estão, ou da idade ecológica deles, da idade paleológica deles, eles têm comportamentos especiais. Então, é muito interessante. Ciência é uma coisa que é vibrante, e dentro dessa ciência, a gente pode achar outros ramos também muito interessantes, como as frequências de rádio, que mexem com isso. Então, é um mundo. É um mundo maravilhoso. É um mundo maravilhoso. E muita responsabilidade, né, que a gente que tem aí. Tem que ter muita responsabilidade. Para formar responsabilidade. essa nova geração com esse olhar de questionamento. Como que você vê isso, Então, Regina? como é que eu vejo a nova geração? Isso. A nova geração, eu acho que nós temos um problema e uma solução. Existe uma coisa que é emprego, que nós precisamos ter emprego. Tá? Existe uma coisa que é inovação, e nós precisamos ter inovação. Existe uma coisa que é ciência de base, que é aquela que não está destinada a nada, mas só a perguntar, e aonde é que essa ciência vai acontecer. Aí eu acho que o Brasil é um exemplo e que Israel é um exemplo. Israel é um exemplo vitoriosíssimo, porque dessa ciência de base eles acabam gerando ciência inovativa ou não, não importa, mas eles têm uma forma especial de financiar isso. E o Brasil, na minha opinião, e na opinião de muitos, o Brasil é um país que inventou coisas fantásticas, como obter a tal da energia verde. Quando vocês ouvem falar em energia verde, hoje tão famosa, de onde essa energia vem? Dos produtos biológicos? Da cana-de-açúcar? Há quantos anos vocês escutam falar de usar álcool de cana para carros andarem? Eu acho que para brasileiro nenhum isso é novidade. E o que nós fizemos com isso? Nós fomos além do petróleo? Não, ainda não, né? Agora os outros estão indo, agora nós estamos indo atrás. Então existem muitas coisas no Brasil, algumas que a gente realmente ganha, algumas que a gente sai muito na frente, na área agrícola, é impressionante. É verdade. Tá? É impressionante. Eu acho que em várias áreas é impressionante, na área de construção propriamente dita. Verdade. Quer dizer, a gente tem vários tipos, eu estou usando muito a gente, nós temos vários tipos de formas de construir que permitem criar pontes. Rio-Niterói, Sensacional. que é uma ponte sensacional, é uma engenharia especial.
E se nós formos ao Nordeste, nós vamos encontrar cidades que vivem de ciência. Então, qual é a cidade que mais patenteia no Brasil? E aí eu falo de boca cheia porque eu fui presidente da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Embrapi, da Empresa Brasileira de Progresso Industrial, é Campina Grande. Campina Grande. É Campina Grande. Na Paraíba. Um berço ali, não somente de tanta ciência, né? Um berço judaico grande. Também, que a gente pode chegar lá. Eu fiz as duas coisas esse ano, ciência e judaísmo, graças a Jaque. Mas é impressionante como lá a gente encontra centros importantes de inovação e pesquisa, baseado no quê? Talvez a Jaque tenha razão, porque aí eu vou contar e ela vai corrigir tudo. Existe ali um centro de judaísmo muito antigo, definindo-se como judaico, estudando o judaísmo, e com agora uma sinagoga que eu visitei, que é a Branca Dias, que Branca Dias não é de lá, a gente sabe, é um nome que foi colocado, mas a sinagoga Nós Branca temos a Branca Dias paraibana. Mas aquela Branca Dias... A principal de pernambucana, e temos a Branca Dias paraibana. Mas a principal pernambucana. Mas a sinagoga Branca Dias, com... É Rabino? Não é Rabino. Moré. Com Moré Aldrich. Com Moré Aldrich. Eu entrei lá e foi uma emoção. Uma emoção porque eu gosto muito de rezar. Eu gosto muito de pegar um sidur e ler o sidur. E às vezes a gente vai em algumas sinagogas e não consegue fazer isso por causa do sotaque, do rito, da música. Lá não teve nenhum problema. Me deram um sidur que era o sidur para aquela sinagoga, sem erro. Abri o sidur, rezei do começo ao fim e todo mundo cantava. Não precisava de coral, não precisava de nada, porque todos sabiam cantar, todos cantavam, mas eles não estavam só cantando, eles estavam rezando. É maravilhoso mesmo. É maravilhoso. Juntar o judaísmo, aí você diz assim para mim, mas rezar é algo que está acima de tudo, existe? E aí, eu acho que Einstein já respondeu, eu acho que Freud já respondeu, eu acho que muitos já responderam, mas eu acho que se eu baixar os olhos e for perguntar como é que nós saímos daquele judaísmo do templo, daquele judaísmo organizado, para ter uma dispersão e poder ainda ter judaísmo depois de 3.000 anos? Como é que é isso? 2.000 anos? 3.000 anos? N mil anos? Na Índia, no Japão, na China, e eu fiz visitas a esses lugares, e aí eu baixo os olhos aqui... Eu quero que você me conte isso daqui a pouquinho. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Conta essa visita, porque logo, logo já estamos de volta. Estamos apresentando... TV Judaica em Foco é um programa que traz informações de qualidade, reflexões atuais e uma visão ampla sobre os temas que impactam o nosso dia a dia. A cada edição exibe entrevistas com personalidades do Brasil, de Israel e de diversas partes do mundo. O programa também conta com reportagens exclusivas produzidas pela equipe de jornalismo da TV Judaica. Programas inéditos vão ao ar às terças e quintas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados às 23 horas e domingos às 21 horas. Baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. Moço, por que o senhor tá correndo feito louco? Não posso perder o programa em Foco, vai começar às 21 horas. Voltamos a apresentar. Estamos de volta aqui ao programa Raízes Judaica na TV Judaica com a nossa querida doutora Regina, que está trazendo muito conhecimento para a gente, muita cultura, muita ciência e muita pesquisa. Você estava contando para a gente sobre... Eu estava falando a respeito de como o judaísmo dura tantos anos. Exato. O que fez com que, a hora que acaba o tempo, a hora que acaba, né? Eretz Israel. Exato. De uma certa forma, as 10 tribos são perdidas, depois de poucos anos, 60 anos, são perdidos a própria terra de Israel, e nós ainda hoje temos um judaísmo que, praticado, guarda grandes semelhanças. Com todas as pesquisas arqueológicas que se faz, se vê que as semelhanças são muito grandes. E aí eu baixo os olhos aqui para o meu computador,
e vejo Mishnah, compilação das leis orais. Foi escrita no ano 200 da Era Comum pelo rabino Yehuda Hanassi. Yehuda o príncipe, Yehudá o príncipe. Uhum. É formada por 6 volumes, conhecidos como ordens, e é a base do Talmud, que vai ser uma compilação enorme de perguntas feitas em determinada época, uma vez, e respostas dadas ao longo de 11 séculos Impressionante. para a mesma pergunta, mostrando como isso evoluiu no tempo. Aí eu me identifico cientificamente com o Sem tempo. dúvida. Eu trabalho com o tempo Exato. biológico, melatonina marca o tempo, e o Talmud também marca o tempo. E Sensacional. agora eu quero falar quais são as ordens, Sim. atenção, quais são as ordens da Mishnah. Cada livro dedica-se a um aspecto das regras do judaísmo. Prestem atenção, estou usando a palavra regras e não leis. Regras são mutáveis segundo o tempo. Primeiro livro, leis agrícolas e de oração. Vou voltar a comentar isso. Segundo livro, Shabat e feriados. Terceiro livro, casamento, divórcio e contratos. Oi, como é que eu estou fazendo essa junção? Quarto livro, leis civis e leis penais. Ok, dá para entender. Quinto livro, doações e templo. Sexto livro, leis de pureza e ritual. Aqui são leis. Então, na realidade, se eu for olhar as leis agrícolas e orações, isso eu queria comentar com vocês, porque nós acabamos de vir de Tu B'Shvat. Tu B'Shvat, que é o ano novo da árvore, que é um ano novo judaico, que até é citado em Deuteronômios. Tu B'Shvat é a gente olhar 7 espécies, são 7 espécies de saúde, são 7 espécies que estão em Israel, são cores diversas e, para mim que sou química, são componentes químicos diversos, altamente necessários para a nossa refeição. E nada à toa, Podendo ser o vegetariano. número 7. Justamente. J volta a ser número 7, que volta a ser Shabat, etc. Exatamente. Mas eu queria falar mais duas Uhum. coisas. Tá bom? A hora que eu falo de casamento e divórcio, eu falo de contrato. Porque o casamento no judaísmo é um contrato, é uma ketubá, e é um contrato que pode ser continuado, pode ser rompido, pode ser alterado e melhor. O que eu acho mais fantástico é que no judaísmo, aos 50 anos, 7 vezes 7 anos mais 1, esse contrato está anulado. Isso está escrito na Torá. Está anulado por quê? Porque depois de 50 anos de casado, se eu quiser continuar casada, eu vou e faço uma nova ketubá. E Exato. apesar de eu ter ficado Uma casada... renovação. Quase cheguei nos 50, eu cheguei nos 50 anos, quase nos 51, mas já não tinha como fazer uma festa, mas nós fizemos uma festa em Exato. família para renovar os votos. Exato. Por outro lado, eu chego lá no final e falo leis civis e leis penais. Isso fica ok, mas leis de pureza e ritual. Então, Jaque, além da minha vida científica, eu tenho uma vida judaica e eu Com faço certeza. parte da comunidade da CIP que faz Tahará. Eu faço Tahará há bastante tempo, então é como a gente faz a purificação e cuida das pessoas que estão indo, porque elas não foram ainda, elas estão indo. E, na realidade, vocês veem que na Mishnah, leis de pureza e rituais estão juntos, e as Taharot, as leis de Tahará, aqui estão. Então, eu acho muito importante ver que essa sequência permite ver que se organizou em regras para nós podermos ter milênios de anos pela frente. Porque essas regras podem ser mudadas e discutidas no Talmud. A lei oral, chegando, então, a uma compilação escrita que permite que o mundo inteiro siga coisas semelhantes. O judeu na Índia, o judeu no Japão, até o judeu na China, que eu fui numa sinagoga e fiquei maravilhada como eu conseguia chegar lá, e se eu tentasse não prestar atenção no sotaque, que é um problema, Verdade. eu entendia
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Como eu falo com sotaque brasileiro, eles falavam com sotaque chinês. Não, é sensacional mesmo. É fantástico. Algo É extraordinário. fantástico. Você falou também uma coisa muito importante sobre a agricultura e o judaísmo. Então vamos lá. Na questão agrícola, o judaísmo faz parte, aí eu preciso dizer, as regras judaicas de agricultura são encontradas no judaísmo, no hinduísmo, e também são encontradas nas áreas, nas diferentes tipos de religiões da China. Quando a gente olha o Japão, o judaísmo teve uma influência no Japão. Então, eu quando estive na Índia, algumas vezes, mas a primeira vez e várias foi em Varanasi. Varanasi é a cidade no Ganges, onde todos sabem, tem todos os rituais. Eu estava na Universidade de Varanasi, que é uma universidade cientificamente de primeiro mundo, e me levaram, então, a conhecer alguns dos templos. Aí eu já estava indo com alguns alunos que tinham interesse que nem eu tinha. Quando ele soube que eu era judia, me levou a um local onde eu pude ver uma Torá dentro de um templo hindu, Uau. porque a Torá ela chegou na mesma época com o hinduísmo. Sim. Existem coisas semelhantes em várias escritas. Interessantíssimo. E na agricultura existe um conceito lá e cá, que não pode colher frutos dos 3 primeiros anos em que a árvore apresenta frutos. Só pode colher frutos quando o fruto está mais maduro. A gente não segue muito isso. E mais uma coisa que é judaica: a hora que o fruto cai à terra, sem ser colhido, ele deve ser deixado para aqueles que precisam do fruto. Então é uma forma de fazer a doação. E eu posso seguir contando muitas regras. Uma que eu quero alinhavar, e que, desculpa, eu vou gastar um tempinho, é a Shemitah, é que de 7 em 7 anos a terra precisa descansar. A terra descansando a cada 7 anos sem plantio, nós vamos ter uma terra fértil. E aí a Regina vai para o Paraná visitar as terras super férteis. Eu estava em Embrapi, Paraná, Mato Grosso do Sul, e o que tem lá? A cada 7 anos a terra descansa. Sensacional. Da onde vem eu não sei, eu só vi. Quer dizer, depois podemos fazer uma Sem pesquisa, dúvida. mas tem vários lugares do Brasil que usam esse conceito de não se plantar no 7º ano. Impressionante como isso está enraizado Está enraizado. dentro da cultura brasileira. E tem algumas coisas, Exato. quer dizer, o plantio é alguma coisa que merece essa Sem dúvida. Shemitah, porque isso é, Exato. na realidade, a gente ter um descanso descanso. mesmo. Por que 7? Porque sempre é 7. Podemos ter várias explicações, mas eu acho Dentro que a da grande ciência explicação tem? válida, não, a explicação universal é astronômica, Exato. e não astrológica, é astronômica. É diferente. Quer dizer, nós vamos ter as 7 fases da Lua, e em falando isso no dia de hoje é 4 de fevereiro, eu sei que não vai ser, vocês vão ver em outras épocas, mas esse ano é um ano muito importante. A Lua está passando muito perto da Terra, e o Sol também, e vocês podem olhar isso. Vamos eu tô todos dando aula. brilhar, hein? Vamos todos olhar brilhar. isso, porque está acontecendo coisas maravilhosas sem com a Lua a cada mês. E é a Lua que marca o calendário judaico. Então, nosso calendário lunisolar. Nosso calendário é lunar. Lunisolar. Lunar. Nosso calendário judaico é lunar, e o nosso calendário judaico é ajustado para ter o ano bissexto, nosso ano bissexto. Ele é um ano que tem Adar Sheini. Por quê? Porque nós, para fazermos o ajuste da Lua, nós precisamos que isso exista também. Quer dizer, então existem várias explicações do porquê um mês a mais. Porque nós temos que sempre começar o início do ano, e aí Tu B'Shvat, com a mesma fase lunar que é a fase do plantio. Então, o que define a nossa Lua é Tu B'Shvat. É a natureza. Sensacional. É a natureza, sensacional. Porque a gente é tudo natureza. conectado Exatamente. mesmo. Você, se pudesse hoje
resumir a sua trajetória num valor judaico e científico, eu acrescento o científico. Qual seria? Eu acho assim, no judaísmo, fazer perguntas é considerado uma busca sagrada, isso eu até escrevi, essencial e intelectual, e não um sinal de dívida ou de dúvida, como uma tradição ela é enraizada no diálogo, na curiosidade, na busca por compreensão ao longo da vida. A tradição talmúdica enfatiza suposições desafiadoras, enquanto o Seder de Pessach formalmente exige que se faça 4 perguntas, e 4 perguntas por 4 pessoas diferentes, e 4 respostas para cada uma das pessoas, e ainda pode ter uma 5ª resposta, pelo menos na minha casa era assim. O meu tio primeiro, mais velho, depois o meu pai, abriu a oportunidade para alguma pessoinha aqui dar a 5ª resposta. Por que será, né, Regina? Então, o dever religioso, o questionamento é incentivado. No judaísmo não existe dever religioso. É incentivado o questionamento como uma forma de aprofundar a fé. E a compreensão não apenas de reunir fatos. A ciência, eu posso tirar qualquer coisa, eu não vou falar de fé em ciência, apesar que existe ciência com fé, mas vou tirar a fé em ciência. Vou dizer, a ciência, questionar é importante e saber achar o caminho através da resposta não certa, na estatística é básico. Eu rejeitar uma hipótese de nulidade é muito mais válido estatisticamente do que aceitar a hipótese. Eu tenho aí um erro de aceite muito grande. Então, quem entende um pouco de estatística sabe como é esse jogo. Hipóteses têm que ser levantadas e têm que ser testadas. Outra coisa que eu gosto de falar, por favor, o porquê por trás do o quê. Então, na realidade, os alunos são incentivados a perguntar por quê e se, em vez de simplesmente acertar respostas. E quase terminando, ferramenta pedagógica no judaísmo prioriza que a criança faça pergunta. E em conjunto, não é ela perguntando para o professor, é uma perguntando para a outra. E terminando, é o espírito do diálogo, que é científico, que é judaico. Nós temos que conversar, nós temos que surgir com ideias, aceitar ou não aceitar. Controvérsias são permitidas. Então isso é ciência e é judaísmo para mim. É sensacional, você trouxe para a gente aqui a conexão importantíssima da sua história, a trajetória de vida, o legado vivo, que continue 120 anos, milhões, milhares de anos de tanto estudo, de tanto conhecimento maravilhoso que você compartilhou aqui com a gente. Quero te agradecer muito pela sua presença aqui, foi extraordinário, o tempo passou, a gente não percebeu, a gente quer mais, quer ouvir mais. E agradecer a sua presença, muito obrigada, doutora Regina, querida irmã. Toda Arabá. Bebacachá. E Raízes Judaica é isso, é um espaço de identidade, conhecimento, ética que se encontram, mostrando que a ciência também pode ser uma expressão profunda dos valores humanos. Muito obrigada, não esqueça de baixar o aplicativo da TV Judaica e nos vemos no próximo programa.